Os membros da família Orquidácea possuem inflorescências contendo flores andrógenas. Essas flores elas são zigomorfas. A gente pode observar aqui, se a gente fizer um corte aqui, no meio da flor nós temos dois lados iguais. Mas se a gente já faz um corte aqui, nós observamos que os lados eles são distintos, né? Então não é possível observar mais de dois planos de simetria. Essas flores elas possuem três sépalas, que são essas mais finas, né? Estão demonstradas aqui, ó. E possui também três pétalas. Essas duas maiores aqui são denominadas de asas, e essa que é diferenciada ela é chamada de labelo. A parte do androceu e do gineceu, normalmente elas são unidas, né? Elas são soldadas, o estame soldado ao estilete, e aí essa estrutura ela é chamada de coluna ou ginostênio. Então observem, né, que essa parte aqui é o estigma, e aqui nós temos a antera. Lá dentro existem estruturas que são denominadas políneas. Dentro das políneas estão os grãos de pólen. Eles ficam numa estrutura macenta ali dentro. Então toda essa estrutura aqui é chamada de coluna ou ginostênio. E aqui a gente pode observar, né, a inflorescência. Nas orquídeas, a polinização ela é especializada, ocorre predominantemente por insetos. Muitas espécies elas se parecem muito com as fêmeas dos insetos, como é o caso aqui da orquídea abelha, justamente para atrair o macho, né, para que possa ocorrer a polinização. O ovário nessas flores ele é ínfero, conforme a gente pode ver aqui nessa imagem. Aqui, essa parte verde escura é o ovário e aqui dentro existem os óvulos. E a quantidade de óvulos dentro do ovário é enorme. As sementes se originam dentro do ovário, elas são sementes minúsculas, parecem um pó. E nós podemos observar então as sementes aqui. O fruto ele é uma cápsula, conforme vocês podem observar nessa imagem. As sementes elas são anemocóricas, ou seja, elas são muito leves, né, o que facilita a dispersão pelo vento, e como eu comentei, elas são minúsculas, né? Se vocês observarem aqui, né, elas são realmente muito pequenas. E elas são denominadas de sementes micotróficas, elas não possuem reserva, e então elas precisam se associar a fungos para que o processo de germinação possa ocorrer. Nesse caso, então, os fungos eles passam a ser os responsáveis por fornecer os nutrientes necessários para que a semente possa germinar. Aqui nós temos alguns exemplos de espécies que pertencem à família Orquidácea. Então, aqui tem a orquídea denominada de sapatinho. Aqui tem um exemplo de uma que pertence ao gênero Laélia. E aqui a gente tem a Vanilla planifolia, que ela é popularmente conhecida como baunilha. É a partir dos frutos da vanila que se extrai a baunilha, né? Um aroma que é muito utilizado, né, na indústria alimentícia, e que é possível também extraí-lo, produzi-lo de forma artificial. Muitas outras espécies dentro do gênero têm esse potencial, né, para produzir frutos de onde é possível extrair a baunilha. E aí existe uma diversidade, né, de espécies de orquídeas com as mais variadas formas, cores. E aqui, por exemplo, a gente tem a orquídea homem-nu, temos aqui a orquídea cara de macaco, a orquídea abelha, né, que eu já tinha mostrado anteriormente, essa aqui é denominada de orquídea sorridente. Aqui a gente tem a orquídea amarela, que é também chamada de chuva de ouro. Essa aqui é chamada de pernas longas, né? É possível observar o motivo aqui na imagem. E tem a orquídea também chamada de orquídea pulando de paraquedas.
E temos aqui também a orquídea que é chamada de homem de chapéu e essa outra que é chamada de macaquinhos pintados.